O sol do meio-dia banhava generosamente a movimentada rua da cidade com seu calor. Perto de uma pequena carroça cheia de pães fresquinhos estava Nina, uma jovem garota. Com um sorriso sincero no rosto, ela estendeu um baguete para um homem mais velho e vestido simplesmente, quando vindo das costas, ouviu-se uma voz irônica. "De novo fazendo caridade, Nina?" perguntou David, dono da padaria vizinha, sacudindo o seu imaculado avental branco. "Estou apenas distribuindo pão, David", respondeu calmamente a moça, mantendo o sorriso apesar de sentir um aperto no peito. "Isso não vai pagar sua dívida", disse ele rudemente, olhando para o idoso com desprezo. "Hoje espero receber o aluguel, e sem atrasos." Depois disso, David virou as costas e caminhou lentamente em direção à sua própria padaria, cujas vitrines reluziam, exibindo sua arrogância. Nina abaixou os olhos e cerrou o punho sobre o próprio avental. Cada palavra dele parecia uma faca cortante perfurando-lhe o coração, transformando-se instantaneamente na imagem dolorosa dos contas médicos que se acumulavam cada vez mais sobre a mesa em casa. Nina sempre sonhou ter uma pequena padaria, onde todas as manhãs o ar seria impregnado pelos aromas de baunilha e pão quentinho. Esse sonho parecia bastante real, até que a doença grave de sua irmãzinha Marta trouxe caos à vida delas. Agora, todo centavo ganho era destinado ao pagamento de faturas hospitalares e remédios. Marta sofria de uma enfermidade séria que demandava uma cirurgia cara, algo completamente fora do alcance financeiro de Nina. Algumas semanas antes, Nina viu um senhor na rua, aparentemente faminto, mas sem pedir nada, apenas observando silenciosamente as vitrines das lojas. Sua quietude orgulhosa tocara profundamente o coração de Nina, e desde então decidira dar-lhe pão todos os dias. Este pequeno gesto de bondade ajudava-a a manter a fé em si mesma e continuar acreditando no melhor, mesmo quando a esperança já quase havia desaparecido. Naquela noite, Nina chegou à sua pequena kitnet, alugada num antigo prédio, no último andar. Ali sempre pairava o odor de medicamentos, há muito tempo abafando o aroma adorável do pão recém-assado que tanto amava. Exausta, ela sentou-se numa cadeira única, junto à mesa da cozinha, e espalhou ali toda a renda do dia. Algumas notas amassadas e um punhado de moedas jaziam inanimadamente sobre a superfície rachada. Como uma máquina programada, Nina começou a contá-las devagar, curvando ainda mais suas costas cansadas. O dinheiro mal dava para cobrir o aluguel de David e comprar provisões por alguns dias. Guardar alguma quantia para a tua operação nem sequer passava pela cabeça. "Você já está em casa?" perguntou timidamente uma voz vinda do quarto adjacente. Ela logo forçou um sorriso e entrou no quarto. Lá estava Marta, sentada na cama, magrinha e pálida, porém seus olhos brilhavam de felicidade. "Como foi seu dia? Conseguiu vender tudo?" "Quase tudo", respondeu Nina, sentando-se na beirada da cama. "As melhores bolinhas são claro para você", acrescentou, entregando à irmã um saquinho de papel. Marta aceitou-o agradecida, mas logo percebeu a preocupação nos olhos da irmã. "Ocorreu algo?" indagou Marta. "Foi aquele David novamente?" "Não se preocupe, querida. Está tudo bem", tranquilizou a Nina. Nesse momento, o telefone velho que ficava sobre a cômoda emitiu um sinal indicativo de mensagem recebida. O coração de Nina contraiu-se de ansiedade. Ao verificar a tela, leu uma comunicação enviada pelo médico, informando que os últimos resultados dos exames de Marta eram motivo de preocupação. Seu estado tinha piorado ligeiramente e seriam necessários procedimentos adicionais antes da cirurgia principal. Isso significava que a conta total
aumentaria consideravelmente outra vez. Nina levantou os olhos para encarar a irmã, que a fitava preocupada, e sentiu um profundo desespero gelado tomar conta dela. A nova manhã trouxe mais uma desagradável surpresa. Quando Nina empurrava seu carrinho para o pátio, David já a esperava, encostado na parede, com os braços cruzados no peito. Sem rodeios e com um sorriso presunçoso, ele anunciou que aumentaria o aluguel do apartamento dela assim que começasse o próximo mês. Inflação, disse ele. Tudo está ficando mais caro. Se não gostar, pode procurar outro lugar para morar. Nina assentiu em silêncio, sabendo que qualquer objeção seria inútil. Ele conhece muito bem sua situação desesperada e faz bom uso disso. Durante todo o dia, ela trabalhou com o coração pesado. Cada baguete vendido era apenas um pequeno passo rumo ao pagamento das suas dívidas. Mas quando viu o velhinho conhecido parado no mesmo lugar habitual, algo quente se acendeu dentro dela. Sem hesitar, aproximou-se dele e estendeu-lhe o pão mais bonito e macio que havia feito pela manhã. O homem aceitou grato o presente, mas desta vez não foi embora como sempre fazia. Com seus olhos claros e impressionantemente penetrantes, ele a observou atentamente. Você tem um coração bondoso, menina, falou gentilmente. Mas sinto que ele está sobrecarregado. Envergonhada por sua sinceridade, Nina corou. Está tudo bem, murmurou baixinho, evitando o contato visual. Ele balançou a cabeça e, pela primeira vez, desde que eles conversavam, lhe deu um leve sorriso. Conte-me, disse ele, sua voz suave, porém firme. O que é mais importante para você? Aquilo que você dá ou aquilo que recebe em troca? A pergunta do velho pairava em sua mente durante horas. Mas Nina não teve tempo para reflexões filosóficas. Naquela noite, deixando Marta aos cuidados da vizinha idosa, saiu à procura de um trabalho extra, visitando vários cafés e lojas nas redondezas. Em um deles pensou ter encontrado alguma sorte. A dona do café, senhora Pettigrew, mostrou-se uma mulher amável, escutando-a com compreensão. Eu adoraria contratar você, querida, suspirou enquanto enxugava as mãos no avental. Vejo que você tem habilidades. Os negócios estão ruins agora. Mal consigo pagar minhas próprias contas. Nos outros lugares, nem sequer tentaram dialogar com ela. Seu desespero crescia cada vez mais. No dia seguinte, nada melhorou. Ela percebeu que seus clientes regulares, que antes a cumprimentavam com sorrisos, agora evitavam seu carrinho, lançando-lhe olhares cheios de suspeita e reprovação. Logo descobriu a razão dessa mudança. 2 jovens rapazes, que frequentemente via perto da padaria de David, estavam agora circulando pelas proximidades. Eles não chegavam perto dela, mas gritavam alto para todos ouvirem, dizendo que a moça com o carrinho estava enganando os compradores, vendendo produtos estragados e sem qualidade. Era uma mentira repulsiva e absurda, mas funcionava. As pessoas acreditavam neles. Olhando para a vitrine iluminada da padaria de David, onde ele sorria servindo seus antigos clientes, Nina entendeu. As ameaças haviam terminado. Agora ele pretendia agir para destruir completamente seu pequeno negócio. No dia seguinte, o apartamento de Nina mergulhou num silêncio deprimente. Como quase havia acabado a farinha, ela conseguiu fazer apenas metade da quantidade habitual de pães, tornando sua carroça verde, meio vazia e aparentemente sem graça. Antes mesmo de iniciar o expediente, as mãos de Nina caíram inertes. Ao chegar ao local, constatou que os capangas de David já estavam lá, comportando-se ainda mais arrogantes do que antes. Passando por ali, a senhora Green, uma cliente regular que todas as manhãs comprava pão de Nina,
No momento exato em que tirava a carteira, um dos homens se aproximou e sussurrou algo em seu ouvido, apontando para a carroça de Nina. Assustada, a senhorinha olhou preocupadamente para Nina, sacudiu a cabeça negativamente, guardou a carteira e, rapidamente, atravessou para o outro lado da rua. Aquilo foi a gota d'água. Nina se dirigiu aos rapazes, suas mãos geladas de raiva. "Por que vocês estão fazendo isso?" perguntou, lutando contra o tremor na voz. "O que eu fiz para merecer isso?" Um deles, alto e magro, riu indiferente. "Nada pessoal, minha linda. É só negócios. Pagam-nos para falar essas coisas. E também nos orientam sobre o que devemos dizer." Ele piscou para o companheiro e ambos soltaram risadinhas. Nina sentiu-se tomada pelo sentimento de impotência. Retornou para a carroça e, sentando-se no banquinho dobrável, notou muitos olhares curiosos e condenatórios voltados para si. O tempo passou lentamente. Não vendeu nenhum pão. O sol começou a se pôr, tingindo o céu de tons rosados e laranja. Mas para Nina tudo ao redor parecia cinza e hostil. Ela já ia abandonar tudo e ir embora quando avistou uma figura familiar caminhando devagar pela calçada. Era o mesmo velhinho. Ele chegou até a carroça e, como sempre, ficou em silêncio. Nina ergueu os olhos, repletos de lágrimas, e forçou-se a falar. "Desculpe, hoje não poderei oferecer-lhe nada. Ninguém comprou meu pão." O velho não demonstrou espanto nem decepção. Fitou-a intensamente, depois virou-se para os dois rapazes que permaneciam nas proximidades. E tudo ficou claro. Sem pronunciar palavra, ele contornou a carroça e sentou-se no banco ao lado de Nina, isolando-se em silêncio. Sua presença era peculiar. Não sufocava, mas criava uma aura de tranquilidade em meio à rua hostil. Alguns minutos se passaram antes que ele finalmente abrisse a boca, mantendo o olhar fixo nela. "Uma mentira sempre chama muita atenção", disse calmamente. "Parece gritar para ser ouvida. Já a verdade, ela se esconde, quieta e invisível. Não podemos simplesmente ouvi-la. Precisamos senti-la." Surpreendida com suas palavras, Nina levantou a cabeça. "Mas como posso senti-la, se todos acreditam na mentira?" questionou angustiada. "Minha bondade não resolve meus problemas. Não consegue salvar minha irmã." O velho virou-se para ela, sem mostrar piedade. Apenas um profundo entendimento sábio. "Certa vez encontrei um homem", começou ele, "perdido numa deserta areia. Não tinha nem um pedacinho de comida, nem uma gota de água, e no bolso levava apenas uma única sementinha. Poderia comê-la e prolongar sua vida por mais um dia. Ou poderia encontrar coragem para buscar água, plantá-la e criar uma árvore que salvasse não somente a si próprio, mas também a todos os outros viajantes. A escolha mais difícil que alguém pode enfrentar na vida é entre sobreviver hoje ou crer num futuro melhor." Nina escutava em silêncio, prendendo a respiração. Essa breve história tocara fundo em sua alma. Compreendeu que, naquele instante, encontrava-se em seu próprio deserto. O velho fez uma pausa e então retirou lentamente do único bolso uma moeda antiga e gastada. Ela caiu hesitantemente em sua palma enrugada, brilhando fracamente sob os raios do sol poente. A moeda era maior e mais pesada do que dinheiro comum, com uma imagem gravada de um leão rugindo claramente visível em uma das faces. "Isso não é uma semente", disse ele em voz baixa, mas firme, entregando o pesado disco metálico em sua mão. Seus dedos eram frios e secos, como papel velho. "Esta é uma lembrança de escolha. Alguém me deu quando vagava por meu próprio deserto." Disse que simboliza a coragem do leão, mas não a coragem necessária para batalhas, e sim
aquela precisa para dar um único passo certo, quando todas as outras estradas levam à ruína. Não recue. Nina folheava distraidamente a moeda pesada em sua mão, lançando ocasionais olhares ao velho. Ele se levantou lentamente, acenou para ela e, sem olhar para trás, desapareceu nas sombras crescentes. Nina ficou sozinha. Aproximou a moeda dos olhos, examinando a elegância da gravura da juba do leão, sua boca semiaberta. A moeda estava quente devido ao calor dele. Fechou-a firmemente em punho, e aquele pedaço de metal tornou-se subitamente o único objeto real e tangível em seu mundo fraturado. Não era apenas um presente, era um símbolo, um sinal. Ao voltar tarde da noite, Nina encontrou Martinha acordada. A garota estava sentada na cama, as pernas finas cruzadas, fitando ansiosa a porta de entrada. Demoraste tanto, sussurrou ela. Fiquei preocupada. Achaste-o? O velho? Nina, cansada, sentou-se na beirada da cama e meneou a cabeça negativamente. Não, mas ele me achou e me deu isto. Abriu a mão e mostrou à irmã a grossa moeda. Martinha pegou-a delicadamente, os olhos arregalados de admiração. Uau, tão pesada e bonita. É ouro? Perguntou Martinha. Não sei, respondeu honestamente Nina, devolvendo a moeda. Duvido, mas ele disse que é importante, que é uma lembrança de escolha. De que tipo de escolha? Não conseguia entender Martinha. Da escolha de não desistir, respondeu Nina, mais para si mesma do que para a irmã. Guardou a moeda no bolso e sentou-se à mesa. Outra vez lhe veio à mente a ideia insistente de vender a moeda. Qualquer quantia, mesmo alguns dólares, poderia significar a salvação agora. Mas afastou esse pensamento considerando-o traição. Na manhã seguinte, tendo usado os últimos restos de farinha para preparar algumas broas para Martinha, Nina dirigiu-se à casa de sua vizinha, a senhora Henderson. Bom dia, senhora Henderson, disse Nina, nervosa. Perdão se a estou perturbando, mas poderia cuidar de Martinha por algumas horas? Preciso sair urgentemente. Senhora Henderson recebeu-a com um olhar compassivo. Claro, querida, respondeu ela. Para onde vai? Você parece não ter dormido a noite inteira. Tenho uma urgência, explicou Nina. Talvez seja ingenuidade, mas tenho que tentar. Às vezes são justamente os gestos mais ingênuos que resultam melhores, observou sabiamente a senhora Henderson, acariciando sua mão. Vá, não se preocupe com a irmã. Vou fazer um caldinho de galinha para ela. A Biblioteca Pública Municipal recebeu Nina em silêncio. Nunca estivera em um espaço tão grande, repleto de prateleiras que alcançavam o teto. Sentiu-se desnorteada, sem saber por onde começar. Dirigiu-se ao setor de numismática, onde passou várias horas inclinada sobre catálogos empoeirados. Comparou seu leão com milhares de imagens, mas tudo foi em vão. Nenhuma coincidência. A frustração se transformava em algo fisicamente palpável. Ela já estava prestes a desistir quando uma bibliotecária idosa, usando óculos de armação espessa, que há algum tempo a observava, aproximou-se. Perdida, querida? Perguntou ela em voz baixa e rouca. Chamava-se Senhora Winters e trabalhava ali havia 4 décadas. Eu? Creio que sim, admitiu Nina. Procuro informações sobre esta coisa aqui. Mostrou-lhe a moeda. A senhora Winters segurou-a com cuidado e seus olhos atrás das lentes grossas se arregalaram de surpresa. Meu Deus, que artesanato magnífico! Isto não é dinheiro, criança. Com certeza absoluta. Observe os detalhes. O peso. Trata-se de uma cunhagem privada. Uma medalha ou lembrete especial. Onde arranjou isto?
Foi. Me deram, respondeu Nina, evasivamente. Bem, quem te deu deve ser bastante influente, bufou a Sra. Winters. Este leão, ele me remete a algo obscuro, algo muito antigo, da história de nossa cidade. Havia famílias ricas antigamente, fundadoras de nossas fábricas e indústrias, que adoravam tais objetos. Cada família tinha seu brasão, seus símbolos, pelos quais tinham orgulho. Creio que deveria procurar não em catálogos de moedas, procurar em pessoas. Venha comigo! Guiou a confusa Nina até o arquivo público, localizado no mesmo edifício. Carregou pessoalmente para ela vários volumes pesados com capas de couro. Anaís de nossa cidade, o século de ouro industrial, leu Nina. Folheie, observe as fotos, aconselhou a Sra. Winters, sentando-se ao seu lado. Busque este símbolo, nas roupas, documentos, em qualquer lugar. Nina começou a folhear as páginas amareladas, sem muita esperança. Até que seus olhos se detiveram em uma imagem conhecida. Era uma foto de um baile beneficente realizado cerca de 30 anos atrás. Aqui! Exclamou Nina tão alto que a Sra. Winters se sobressaltou. Olhe! Na fotografia aparecia um grupo de homens vestidos formalmente. E no centro, segurando um copo de champanhe, estava Jonathan Harrison, jovem e seguro de si. Um calafrio frio percorreu a coluna vertebral de Nina quando focalizou o pequeno broche dourado no lapelo de seu casaco. O leão rugindo, exatamente igual à imagem em sua moeda. Oh, incrível! Sussurrou a Sra. Winters, aproximando a foto dos olhos. Jonathan Harrison? Ele mesmo. E este é seu brasão familiar, certo? O leão Harrisons. Esqueci-me totalmente como era. Então significa que o velho ainda não esqueceu suas origens. Velho? Não entendeu Nina. Jonathan Harrison, explicou a bibliotecária. Faz anos que ele é recluso. Depois da terrível tragédia envolvendo sua esposa, Eleanor, ele se retirou completamente dos negócios. Cessou de comparecer em eventos públicos. Contam que nunca superou a dor. Uns especulam que ele enlouqueceu. Outros que secretamente governa toda a cidade de seu castelo. Mas distribuir aleatoriamente suas insígnias familiares. Isso é bem estranho. Agradecendo à Sra. Winters, Nina pediu-lhe que reunisse tudo o que havia sobre Harrison. Mergulhou na leitura de cortes de jornal antigos. Artigos retratavam-no como um gênio, filantropo, que construiu seu império do zero. Depois, abruptamente, fim de linha. Notícia curta sobre um acidente automobilístico fatal em que perdera a esposa. E ponto final. Após isso, o nome de Jonathan Harrison sumiu das páginas dos jornais. Nina permaneceu imóvel, contemplando a foto do homem jovem e vigoroso, tentando conciliar essa imagem com o velho franzino e quieto a quem diariamente entregava pão. Parecia impossível, absurdo, mas a moeda em sua mão era a prova incontestável. Voltando para casa no último ônibus, Nina estava imersa em pensamentos que rodopiavam em sua cabeça, como abelhas alarmadas. Jonathan Harrison, o homem mais rico da cidade, o velho a quem ela dava pão. Essas duas imagens não conseguiam se juntar em uma só. Parecia uma piada cruel, uma brincadeira maligna. Mas a moeda em seu bolso era pesada e real. Quando entrou no hall escurecido de seu prédio, seu coração saltou de medo. A porta do apartamento estava entreaberta e luz escapava através da fresta. Correu para frente, esquecendo a fadiga, temendo o pior. Martinha estava sentada na cama, pálida e assustada, enquanto no meio da sala, relaxado em sua única cadeira, estava David. Junto a ele, encostado negligentemente na parede,
estava o mesmo rapaz alto que espalhava boatos sobre ela na rua. "O que vocês estão fazendo aqui?" gritou Nina, instintivamente protegendo a irmã. "Saiam imediatamente! Isto é invasão ilegal!" David ergueu os olhos lentamente. Neles não havia medo, apenas desprezo frio e triunfo. "Calma, querida. Afinal, sou o dono deste cubículo, portanto posso entrar quando quiser", rosnou ele. "Simplesmente decidi confirmar pessoalmente que você recebeu meu último, digamos, aviso chinês. Ali na mesa está ele." Sobre a mesa da cozinha jazia um documento oficial, uma notificação de despejo. Nina agarrou-o com mãos trêmulas. Termos jurídicos secos feriram seus olhos, mas o sentido era cristalino. "Em virtude de sistemático atraso no pagamento, libere o imóvel em 3 dias. 3 dias. Nem era um prazo. Era uma contagem regressiva para a queda no precipício. "Vou pagar", sussurrou Nina, embora não acreditasse em suas próprias palavras. Sua voz soou miseravelmente fraca e pouco convincente. "Ah, não duvido", ironizou David, levantando-se da cadeira e passeando lentamente pela sala. "A questão é quando? E com o quê? Você sabe que sua dívida já aumentou? Taxas, sabe? Multas. Também sou um empresário, não uma instituição de caridade, diferentemente de certas pessoas." Parou junto à cômoda de Martinha e pegou uma das muitas garrafinhas de medicamentos. "Remédios caros? Provavelmente", refletiu ele, girando a âmpula entre os dedos. "Sabia que já achei novos inquilinos? Família muito decente, capacitada financeiramente, sem dívidas, sem problemas. Portanto, sugiro que comecem a arrumar as coisas logo. Para gente como vocês, não há lugar em minha propriedade." Jogou a garrafinha de volta sobre a cômoda como se fosse algo contaminado. Detalhe que pareceu dar-lhe particular satisfação. "Fora daqui", repetiu Nina, e dessa vez sua voz soou como aço. "Com enorme prazer", sorriu David. "Até daqui a 3 dias. E seja boazinhança, não deixe detritos. Tudo que ficar será jogado fora por mim pessoalmente." Encaminhou-se para a porta, seguido por seu subordinado, que lhe lançou um olhar sarcástico e apitou. Somente quando a porta se fechou definitivamente, Nina desabou na cadeira, cobrindo o rosto com as mãos. Lágrimas não vieram, apenas um vazio queimado ecoava dentro dela. "Nina, o que faremos agora?" sussurrou Martinha, assustada, e essas palavras a trouxeram de volta à vida. Nina ergueu a cabeça. Os olhos de Martinha estavam cheios de terror, e o coração de Nina se contraiu de dor. Ela precisava ser forte, por causa de Martinha. "Não sei", confessou sinceramente, levantando-se e indo até a irmã. Sentou-se na cama e a abraçou fortemente. "Não sei ainda, minha querida, mas vou encontrar uma solução. Prometo." "Tudo é culpa minha", choramingou Martinha, afundando o rosto em seu ombro. "Se não fosse minha doença, teríamos dinheiro suficiente. Não estaríamos vivendo neste ambiente horrível, e aquele homem mau não poderia nos expulsar." "Shh, shh, minha querida", sussurrou Nina, acariciando a cabeça da irmã. "Jamais diga isso, ouviu? Você não é responsável por nada. Vamos resolver isso. Sempre conseguimos." Permaneceu por longo tempo abraçando a irmã, até que ela, exaurida pela tensão, adormeceu. Depois de colocá-la na cama e cobrir com o cobertor, Nina dirigiu-se à cozinha. Seus olhos foram primeiro para a notificação de despejo, depois para a lixeira vazia e, por fim, para a geladeira quase vazia. Suas vidas reduziam-se agora a este quarto de minuto, e as paredes desse mundo pareciam prestes a desabar. Tirou do bolso a moeda. O metal frio repousava em sua mão, e ela contemplava a imagem do leão rugindo, símbolo de coragem.
O velho dissera que bastava um único passo correto, e através do nevoeiro do desespero, uma centelha de plano louco e arriscado emergia em sua mente. Ela não tinha nada a perder. Teria que encontrar o velho. Teria que encontrar Jonathan Harrison. Esta era sua última esperança, o movimento mais audacioso em um jogo cujo resultado definiria suas vidas. A manhã começou com uma conversa difícil. Nina acordou Martinha mais cedo do que o usual. Preparou-lhes rápida uma refeição de aveia restante e sentou-se à mesa, oposta à irmã, reunindo toda a sua coragem. Martinha, preciso conversar sério com você, começou ela. Hoje vou sair o dia todo, talvez até amanhã também. Martinha a fitou com expressão assustada. Para onde? Por quê? Perguntou ela, indicando a notificação de despejo sobre a mesa. Justamente por isso que estou indo, respondeu Nina, segurando a mão da irmã. Vou procurar aquele velhinho. Tenho certeza de que ele pode ajudar. Mas você nem o conhece, exclamou Martinha. E se ele for perigoso? Sei quem ele é, replicou Nina em voz baixa. E tenho certeza de que não é perigoso. Ele é especial. Preciso tentar, Martinha. Esta é nossa última chance. A senhora Henderson ficará com você. Já combinei. Como se tivesse ouvido seu nome, a senhora Henderson entrou naquele momento. Trouxe um pouco de sopa para vocês, meninas, disse ela, depositando uma panela sobre a mesa. Entendi do que estão falando. Nina, você realmente decidiu prosseguir nisso? Não, confessou a moça. Não tenho certeza nenhuma. Mas continuar aqui sem fazer nada é intolerável. O desespero é um péssimo conselheiro, suspirou a senhora Henderson com pesar. Mas a inação também não traz nada de bom. Aqui leve isto. Entregou a Nina um pacote com comida preparada. Muito obrigada por tudo, disse Nina, abraçando primeiramente a vizinha e depois a irmã. Voltarei logo, prometo. O primeiro dia de busca transformou-se numa corrida interminável e assustadora. Nina começou sua investigação no local onde costumava posicionar sua carroça. Mas o velho, evidentemente, não estava lá. Percorreu todas as ruas vizinhas, investigando cada cantinho, cada quintal. Observava atentamente os rostos dos moradores de rua, mas nenhum deles correspondia ao do velho. A cidade que conhecia de cor, de repente, pareceu-lhe estranha, imensa e perigosa. Abordava vendedores de rua, mostrando-lhes a moeda. Desculpe, senhor, viu um senhor idoso? Perguntou a uma barraqueira de frutas, cujo rosto mostrava uma careta amarga. Ele frequenta bastante este lugar. Talvez tenha lhe mostrado esta moeda. A mulher olhou para a moeda e suas sobrancelhas se uniram instantaneamente. Escute, garota, some daqui, respondeu rudemente. Como você, há 10 pessoas como você por dia aqui, tentando empurrar falsificações. Não atrapalhe o comércio. Nina recuou, ofendida com as palavras dele. Ela se aproximou de um grupo de moradores de rua que se aqueciam perto de uma grade de ventilação. Eles eram gentis, mas não podiam ajudar. Há muitos idosos aqui, querida, disse um deles, esticando os lábios em um sorriso desdentado. Mas não me lembro de ninguém como você está descrevendo. Sua moeda é maravilhosa. Se você o encontrar, diga que o velho Joe também ficaria feliz com essa sorte. Ao anoitecer, suas pernas já zumbiam de cansaço, e um único pensamento girava em sua cabeça. Não vou encontrá-lo. Ao voltar para casa, ela estava completamente abatida. Nina? Perguntou Marta baixinho. Você encontrou? Nina balançou a cabeça em silêncio, e as lágrimas que havia contido durante todo o dia jorraram como um rio. Não é nada,
Ninguém o viu. Parece que ele simplesmente desapareceu. Se dissolveu no ar. Não chore, sussurrou Marta, abraçando-a. Você é a mais forte. Você certamente vai pensar em alguma coisa. Você sempre encontra uma saída. As palavras da irmã lhe deram uma nova dose de força. Na manhã seguinte, Nina saiu novamente à procura do irmão, deixando Marta com a Sra. Henderson. Desta vez, ela decidiu agir de forma mais metódica. Nina parou de mostrar a moeda para qualquer um e passou a mostrá-la apenas para os moradores mais antigos do bairro. No final, ela encontrou um vendedor de jornais idoso chamado Samuel, que já estava há mais de 30 anos em sua cabine na esquina. Ele examinou atentamente a moeda através dos óculos com armação de tartaruga. Deixe-me ver, sussurrou ele. Uau! Isso não é apenas uma moeda, menina. É algo especial. O que há de especial? Perguntou Nina com esperança. Eu vendo jornais nesta esquina há toda a minha vida, disse Samuel, recostando-se na cadeira. Já vi de tudo. Vi bancos ruírem e arranha-céus serem construídos. Essas coisinhas estavam na moda entre a velha guarda, aqueles que construíram esta cidade com tijolos e aço. Os Harrisons, os Vances. Todos eles tinham suas peculiaridades. Brasões, anéis, medalhas. É um símbolo de pertencimento a um clube que já não existe há muito tempo. Você entende o que é esse símbolo? Perguntou Nina, com o pulso acelerado. Não me lembro bem, respondeu o velho. Mas se você quer encontrar o dono de uma coisa dessas, não o procure nas ruas. Procure no passado, em bibliotecas, em antigas crônicas. As pessoas que possuem algo assim não deixam rastros no asfalto, mas nas páginas dos livros. Essa ideia pareceu tão simples e óbvia para Nina que ela se repreendeu por não ter pensado nisso antes. Ela tinha um novo plano, mas ao final do segundo dia de buscas, ela estava novamente à beira de um colapso. Sentada em um banco no Parque Central, ela olhava para a água turva do lago. Todas as esperanças estavam quase se extinguindo. Amanhã era o último dia, o dia do despejo. Ela já estava prestes a desistir, voltar para casa e aceitar o inevitável. Quando de repente, como um flash, uma imagem surgiu em sua memória. O velho. Muitas vezes, antes de ir embora, ele parava por um momento para olhar para a velha fonte quebrada no centro do parque. Qual era o motivo? Era a única coisa que restava. Reunindo suas últimas forças, ela se dirigiu à fonte. A estátua estava abandonada. As figuras das ninfas estavam cobertas de musgo e o lixo se acumulava na bacia vazia. Ela deu várias voltas ao redor da fonte, sem entender o que exatamente precisava. Sentando-se na borda, ela colocou a cabeça nas mãos. Sem sentido. Tudo ao redor parecia sem sentido. Sua mão deslizou sem força pela pedra fria e áspera da estátua, que ficava escondida da maioria dos olhos por arbustos densos. De repente, seus dedos encontraram algo pontiagudo, que deixava arranhões. Ela passou a mão por aquele lugar mais uma vez. Não eram rachaduras acidentais. Era um desenho intencional. Ela se inclinou, afastando os galhos para ver melhor. Seu coração deu um salto e começou a bater freneticamente. Na pedra cinza, de forma grosseira, mas inconfundível, estava gravado aquele mesmo leão rugindo. Sem dúvida, não era uma coincidência. Era um sinal. Ele sabia que ela o encontraria. Ele deixou uma pista, uma chave, e essa chave levava a um único lugar. A descoberta junto ao chafariz despertou em Nina uma nova energia. O cansaço e o desespero deram lugar a uma excitação febril, quase louca. Ela correu novamente para a biblioteca, agora com uma ideia clara do que precisava encontrar.
As moedas já não lhe interessavam. Ela procurava a ligação entre o símbolo do leão e a família Harrison. A bibliotecária idosa, senhora Winters, já a conhecia e a recebeu com um sorriso amigável. Você de novo, minha querida? Sua busca a trouxe de volta aos livros? Perguntou ela, ajeitando cuidadosamente os óculos. Parece que sim, respondeu Nina, com a respiração ofegante devido à caminhada rápida. Eu encontrei algo. Uma pista. Preciso de tudo o que você tiver sobre a família Harrison. Arquivos, publicações em jornais, mapas antigos da cidade, qualquer material. A senhora Winters olhou para ela com curiosidade. Depois apontou silenciosamente para esta estante mais distante. Lá estão guardadas as antigas crônicas da cidade. Se há algo sobre eles, é só lá. Mas tenha cuidado, querida. Vasculhar o passado de famílias ricas é perigoso. Nunca se sabe aonde isso pode levar. Nina se empolgou com a leitura. Em um dos livros antigos sobre heráldica, ela conseguiu encontrar a confirmação de sua suposição. O leão rugindo era, de fato, o antigo brasão de sua família. Em uma nota de jornal velha e amarelada, datada de 70 anos atrás, ela encontrou um pequeno artigo sobre a conclusão da construção da propriedade de sua família. O jornalista falava com entusiasmo sobre a grandiosidade da mansão e enfatizava que os enormes portões forjados, decorados com o brasão da família, eram sua característica especial. A propriedade, segundo o autor, foi apelidada pelos moradores locais de Ninho do Leão. Esse lugar ficava fora da cidade, em um bairro nobre onde os ônibus comuns não chegavam. As últimas economias que ela guardava para a comida foram gastas no táxi. O motorista, um senhor idoso e falante chamado Frank, olhou para ela com espanto pelo espelho retrovisor. Para o Ninho do Leão? Tem certeza, senhorita? Dizem que há 20 anos ninguém vai lá. Contam que o velho Harrison enlouqueceu completamente após a morte da esposa. Agora ele mora lá sozinho, como um fantasma em seu castelo. Tenho certeza, afirmou Nina com firmeza, embora sua confiança enfraquecesse a cada passo em direção ao seu destino. Bem, como quiser, resmungou Frank. Só não diga depois que eu não avisei. A última vez que estive lá foi há 10 anos, acompanhando um repórter que era curioso demais para o próprio bem. Ele não conseguiu passar pelo portão. Dizem que a segurança lá é muito rigorosa, podendo abrir fogo sem qualquer aviso. O lugar é realmente perigoso. Contam que o velho Harrison se fechou completamente em si mesmo, vagueia pela casa vazia e conversa com as imagens nos retratos. A propriedade era muito mais imponente e assustadora do que Nina imaginava. Uma alta cerca de pedra, coberta de era, se estendia ao longo da estrada, e ela teve que percorrer uma longa distância antes de ver o portão. Era uma construção majestosa de metal forjado preto, no centro da qual se erguiam 2 leões enormes, parecendo rugir de raiva. Surpreendentemente, o lugar não parecia abandonado. Gramados perfeitamente aparados, árvores bem cuidadas e a luz cintilante de várias janelas de uma enorme mansão, semelhante a um castelo, indicavam que alguém morava ali. Nina parou diante do portão, cheia de dúvidas. Como iniciar a conversa? Como explicar sua presença? Enquanto tentava organizar seus pensamentos, o portão se abriu silenciosamente e um carro preto com um design elegante saiu para a rua. Ele parou bem na frente de Nina. A porta traseira do carro se abriu e uma mulher de meia idade, vestindo um terno azul escuro, saiu. Seu rosto permaneceu impenetrável e seu olhar era frio e avaliador. Esta é uma propriedade privada, ela afirmou, sua voz não deixando espaço para objeções. O que está acontecendo? Olá, eu...
Estou procurando uma pessoa. Nina gaguejou, sentindo-se impotente e tola. Estou procurando o Sr. Harrison. O Sr. Harrison não recebe ninguém, respondeu a mulher friamente, com um tom ameaçador. Você deve ir embora antes que eu tome medidas, acrescentou ela, insinuando a segurança. Não, por favor, espere, exclamou Nina, dando um passo à frente. Ele me conhece. Tenho certeza de que ele está me esperando. Ele me deixou um sinal. Um sinal? Júlia, a mulher com um olhar cético arqueou a sobrancelha. Moça, não entendo em que jogo você está e quem a enviou aqui, mas não vai dar certo. Vá embora pacificamente. Não, por favor. Aqui. Nina estendeu a mão trêmula com a moeda, em desespero. Foi ele mesmo que me deu, um senhor da cidade. Ele disse que seria uma lembrança da minha escolha. Júlia olhou para a moeda por um instante e sua máscara profissional vacilou. Um verdadeiro espanto passou por seus olhos, que imediatamente se transformou em desconfiança. De onde você tirou isso? Perguntou ela, sua voz adquirindo um tom mais severo. Você pegou isso ilegalmente? Não, eu nunca... exclamou Nina, com lágrimas de mágoa nos olhos. Ele mesmo me deu. Eu o alimentava com pão todos os dias. Ele estava com fome. Júlia estudou silenciosamente o rosto de Nina. Seu olhar era penetrante, como se ela estivesse tentando enxergar a verdade através de uma mentira habilidosa. Para Nina, aquele momento pareceu durar uma eternidade. Você dava pão para ele, repetiu Júlia. Seu tom suavizou-se, tornando-se um pouco menos agressivo. Sim, todos os dias. Ele não pediu nada. Eu simplesmente não conseguia passar por ele sem fazer nada, confessou Nina. Mesmo que seja verdade, disse Júlia, após outra pausa. Isso não muda a situação. O Sr. Harrison não vai falar com você. Mas eu preciso disso. A voz de Nina tremeu. Não tenho outra saída. Minha irmã e eu estamos sendo expulsas para a rua. Por favor, apenas diga a ele que a garota do pão chegou. E com o leão. Ele precisa entender. Por favor, eu imploro. Esse pedido desesperado, como um raio, rompeu a casca de gelo de Júlia. Ela pegou o telefone e, virando-se, fez uma ligação curta, sussurrando palavras breves e entrecortadas. Sim, senhor. Ela está aqui. Sim, ela tem o crachá. Eu entendo tudo. Terminando a conversa, Júlia se virou para Nina. Seu rosto voltou a assumir uma expressão impassível. O Sr. Harrison não vai recebê-la, disse ela secamente. Mas ele me pediu para resolver essa questão. Venha comigo. Sem esperar por uma resposta, ela se virou e se dirigiu para a guarita do portão, deixando Nina perplexa. A sala da guarita era decorada em estilo minimalista. Uma mesa, 2 cadeiras e nada mais. Tudo estava impecavelmente limpo e sem decoração, o que criava uma sensação de esterilidade e frieza. Júlia ofereceu a Nina um lugar para se sentar, mas preferiu ficar de pé, elevando-se visualmente acima dela e cruzando os braços atrás das costas. Seu olhar para Nina era como se ela não fosse uma pessoa, mas uma tarefa que precisava ser resolvida com urgência e eficácia. Bem, ela começou com voz formal. Vamos esclarecer as coisas. De fato, a pessoa que Nina encontrou era o Sr. Jonathan Harrison. Nina suspirou, embora já tivesse pressentido isso. Ouvir a confirmação de Júlia foi completamente diferente. Ela sentiu tudo dentro de si esfriar. Mas por quê? Sussurrou Nina, olhando para Júlia com os olhos arregalados. Por que o homem mais rico do mundo precisa fingir ser um sem-teto? O Sr. Harrison é uma pessoa muito misteriosa. E pode-se dizer, incomum, respondeu Júlia, claramente sem vontade de discutir o assunto mais a fundo. O que você viu faz parte de sua tradição pessoal. Tradição?
repetiu Nina, sem entender. Que tradição pode haver em algo assim? Ela acenou com a cabeça na direção do homem faminto. Passar fome na rua? Júlia suspirou profundamente, como se a explicação fosse um fardo para ela. 20 anos atrás, ele perdeu sua esposa, Eleanor. Ela era tudo para ele. Criada em uma família pobre, ela sempre afirmava que o dinheiro, como um papel de tornassol, apenas revela o que já existe na pessoa. Ele torna as pessoas boas mais generosas e as más ainda mais cruéis. Ela acreditava que a verdadeira essência de uma pessoa só pode ser vista quando ela não tem nada a ganhar com você. Em memória dela, o Sr. Harrison, anualmente, no dia do aniversário de sua morte, suspendia sua vida por uma semana e se tornava uma daquelas pessoas que normalmente não recebem atenção. Assim, ele tentava não esquecer o mundo em que sua esposa vivia e encontrar nas pessoas o que ela mais valorizava: a bondade sincera e desinteressada. Júlia fez uma pausa para dar tempo a Nina para refletir sobre o que tinha ouvido. A cabeça de Nina girava. Então, todos esses anos ele estava me observando? Ela foi tomada por uma sensação desagradável. Foi algum tipo de experimento? Um teste? A palavra experimento deixou um gosto metálico desagradável em sua boca. Pode-se dizer que sim. Júlia assentiu impassível. Ele buscava confirmação de que a filosofia de sua esposa estava correta, que ainda havia humanidade genuína no mundo. Você, senhorita? Nina, ela lembrou. Sim, exatamente você. Você, Nina, se tornou o exemplo disso. Sua bondade não era artificial. Ele viu que você mal tinha condições de viver, mas mesmo assim, compartilhava o que tinha. Isso causou uma forte impressão nele. E se eu não tivesse passado no seu teste? Perguntou Nina com tristeza. Se eu tivesse simplesmente passado por você, ele teria simplesmente se afastado e continuado procurando outra pessoa, deixando-me com minhas dificuldades? Os resultados do experimento não são discutíveis, respondeu Júlia secamente. Você teve sorte. Você estava no lugar certo na hora certa. A sorte sorriu para você, seja grata ao destino, disse Júlia, colocando na mesa diante de Nina um elegante talão de cheques com capa de couro e uma caneta tinteiro cara. O Sr. Harrison não pode se encontrar pessoalmente com você. Ele nunca se encontra com aqueles que participam da tradição. Mas ele me encarregou de expressar sua gratidão. Ele está ciente de seus problemas, da doença de sua irmã, de suas dívidas. Escreva qualquer quantia que você precisar. Ele arcará com todas as suas despesas. Pense nisso como uma recompensa pela sua bondade. A quantia que Júlia mencionou como máximo era tão grande que Nina ficou tonta. Esse valor poderia mudar não apenas sua própria vida, mas também a vida de seus descendentes. Ela olhou para a linha em branco no cheque e imaginou Marta saudável e alegre, sua própria padaria, banhada pela luz do sol, uma vida livre de medo e humilhações. Posso preencher qualquer valor? Ela perguntou incrédula. Qualquer desejo dentro do razoável, esclareceu Júlia. A cirurgia da irmã, o pagamento de dívidas, a compra de uma pequena casa, o início de um negócio próprio, tudo isso é perfeitamente justificável. O Sr. Harrison é uma pessoa generosa. Claro, há uma pequena condição, acrescentou a assistente, seu tom se tornando mais formal e severo. Ela colocou ao lado do talão de cheques um documento impresso em papel timbrado. É um contrato padrão de confidencialidade, muito rigoroso. Ao assinar o documento, você se compromete a manter silêncio sobre este incidente. Para todos, esse evento permanecerá inédito.
O senhor que você ajudou era apenas um senhor. Você não conheceu o Sr. Harrison, não esteve nessa propriedade. Invente qualquer história que lhe agrade. Ganhou na loteria. Recebeu uma herança de um parente distante. Sua imaginação não tem limites. A confidencialidade é a pedra angular da segurança e da tranquilidade do Sr. Harrison. Depois de assinar e receber o dinheiro, você será excluído para sempre da vida dele. Sua pesquisa estará concluída. Nina ficou imóvel, olhando para os 3 objetos à sua frente, sobre a mesa fria e polida. Um talão de cheques com capa de couro estampada. Um documento formal, impresso em papel timbrado, com o título assustador Acordo de Confidencialidade. E uma caneta tinteiro cara, cuja ponta dourada brilhava fracamente sob a luz estéril da lâmpada. Aí estava a saída. A solução para todos os seus problemas. Uma boia de salvação lançada do convés de um iate luxuoso para o oceano gelado do seu desespero. Ela poderia salvar Martha. Poderia se livrar para sempre das lembranças de David, do seu sorriso repugnante, do medo do dia seguinte, da sensação agonizante de fome. Para isso, ela só precisava fazer uma coisa: estender a mão, pegar aquela caneta pesada e maciça e assinar. Um único traço, e seu pesadelo seria coisa do passado. Sua mão não se moveu. Ela estava apoiada nos joelhos, fechada em punho, como se fosse de outra pessoa, pesada como chumbo. Em vez da alegria e do alívio esperados, vazio gelado e retumbante se espalhava lenta, mas inexoravelmente por sua alma, intercalado por uma amargura humilhante, afiada como um caco de vidro. Seu ato mais puro e sincero, a demonstração de compaixão por um velho solitário e faminto, acabou sendo apenas parte de um jogo estranho e frio, mesmo que motivado por intenções nobres. Sua bondade foi medida, pesada e cobrada, como se fosse uma mercadoria na prateleira. Ela não se sentiu salva, mas sim comprada, como um rato de laboratório que conseguiu superar o labirinto e agora recebeu seu pedaço de queijo. Levantando os olhos atentamente, ela olhou para Julia. A assistente de Harrison olhava para ela com curiosidade impassível, quase científica, como um cientista observando uma reação química em um tubo de ensaio de laboratório. Ela esperava um resultado previsível. Não posso aceitar isso, disse Nina baixinho. Mas no silêncio estéril da sala, suas palavras ecoaram, interrompendo o curso planejado dos acontecimentos. Julia ergueu uma sobrancelha, surpresa. Em seu rosto impecável, passou algo que poderia ser interpretado como uma emoção viva, uma estranha combinação de desprezo, irritação e leve perplexidade, como se um rato de laboratório tivesse de repente se afastado do queijo. Não faça bobagem, menina. Seu tom ficou mais severo, deixando para trás os últimos traços de cortesia. Você ao menos entende do que está abrindo mão? É uma oportunidade que só acontece uma vez na vida. Você pode garantir o futuro da sua irmã e o seu próprio. Você pode esquecer a pobreza para sempre. E em troca de quê? Perguntou Nina, sua voz ficou mais firme, adquirindo um tom de aço. Algo estava nascendo dentro dela. Algo firme e inflexível. Em troca de ter que apagar da minha memória o ato mais verdadeiro e mais humano da minha vida, por ter que mentir para minha irmã até o fim de seus dias sobre a origem do nosso dinheiro? Ela terá que acreditar que ganhei na loteria na qual nunca participei? É apenas uma formalidade, disse Julia, batendo impacientemente na mesa com as unhas perfeitamente pintadas. Pragmático, acrescentou ela. Vivemos em um mundo onde tudo tem seu preço, Nina. Você recebe o que é necessário para sobreviver, e nós recebemos total confidencialidade. No final das contas, é uma operação comercial comum,
uma troca mutuamente benéfica. Talvez para você e para o Sr. Harrison, tudo neste mundo se resuma a negócios, respondeu Nina, levantando-se lentamente da cadeira. Ela não se sentia mais impotente e assustada. Mas não para mim. Quando dei aquele pão, não pensei nisso como um investimento. Eu não estava ajudando uma pessoa escondida sob a máscara de um morador de rua participante de um experimento social. Eu estava dando pão a uma pessoa faminta e congelada. Minha compaixão era sincera, vinha do fundo da minha alma. E você está me propondo despersonalizar isso, apagar da minha memória, fingir que nada aconteceu e abandoná-lo. Você está dramatizando demais, observou Júlia secamente, cruzando os braços sobre o peito e olhando para Nina com superioridade. Você está colocando seu orgulho, suas ilusões juvenis acima do bem-estar de sua irmã. Pense nela. Esse dinheiro é a única chance de salvá-la. Seu orgulho não vai ajudá-la. Nem o orgulho nem as ilusões vão pagar as contas da clínica. Essas palavras atingiram Nina como um golpe preciso e calculado. Por um instante ela ficou paralisada. E diante de seus olhos surgiu o rosto pálido e atormentado de Marta, seus olhos assustados. Sua mão tremeu novamente, estendendo-se em direção à mesa. Mas então ela se lembrou das palavras do velho sobre a difícil escolha. A escolha mais difícil na vida é a escolha entre sobreviver hoje e ter esperança no amanhã, disse ele. Ele não estava falando sobre dinheiro. Ele estava falando sobre algo muito mais profundo. Minha irmã, afirmou Nina com firmeza, olhando nos olhos de Júlia, nunca concordaria que sua vida valesse tal sacrifício. Ela não gostaria que, para salvá-la, eu traísse a mim mesma, a única coisa valiosa que me restava. Por favor, diga ao Sr. Harrison que sua experiência foi um sucesso. Ele procurava autenticidade e a encontrou. E que ele saiba, autenticidade não se compra, não pode ser expressa em dólares e não pode ser garantida por um contrato de confidencialidade. Com determinação, ela empurrou o talão de cheques e o contrato para longe, como se fossem algo perigoso e prejudicial. Acrescente mais uma coisa, disse ela, olhando nos olhos frios de sua assistente. Diga que eu o alimentaria com pão todos os dias, mesmo sabendo desde o início quem ele era. E não aceitaria um único centavo por isso. Afinal, ajudar quem tem fome não é um negócio nem um costume. É o que nos torna humanos. E ele, ao que parece, esqueceu-se disso. Ao sair, Nina virou-se e deixou a sala, deixando Júlia em estado de choque, pela primeira vez sem o seu habitual autocontrole, sozinha com os objetos caros, mas agora completamente inúteis sobre a mesa. Pela longa e perfeitamente plana alameda de acesso à propriedade, Nina caminhava sem olhar para trás. O vento frio brincava com seus cabelos, e pela primeira vez em muito tempo, ela conseguiu respirar fundo. Cada passo a afastava do dinheiro, do conforto, da salvação, e a aproximava do inevitável colapso. Mas ela estava voltando para sua vida cheia de desespero e desesperança. Para o despejo e as contas não pagas, mas livre, livre das manipulações alheias e da benevolência alheia. Já era tarde da noite quando ela chegou ao seu bairro. As ruas estavam quase desertas e a luz fraca dos postes iluminava apenas as fachadas surradas das casas, escondidas na penumbra. No corredor, ela foi recebida pela Sra. Henderson, cujo rosto expressava profunda preocupação. — E então, como vai, querida? Perguntou ela, examinando o rosto de Nina. Nina apenas acenou com a cabeça, e a senhora idosa compreendeu tudo imediatamente. Sem fazer perguntas desnecessárias, ela simplesmente a abraçou. Aquele abraço simples e carinhoso foi mais caloroso e valioso do que qualquer dinheiro.
Marta a encontrou no quarto. A irmã estava sentada na cama, encolhida em uma bola, e olhou para Marta com olhos cheios de esperança. Mas imediatamente entendeu tudo pela expressão em seu rosto. Não deu certo, não é? Perguntou ela baixinho. Desculpe, sussurrou Nina, sentando-se na beira da cama e segurando as mãos frias da irmã. Eu não consegui. Não precisa se desculpar, interrompeu Marta, sem qualquer tom de reprovação na voz. Apenas o amor infinito de uma irmã. Você fez tudo o que podia. Vamos superar isso, tenho certeza. O importante é que você está viva e bem. Eu estava com tanto medo de que você não voltasse. Naquela última noite em sua casa, elas quase não conseguiram dormir. Primeiro, ficaram sentadas, abraçadas, ouvindo em silêncio o tic-tac do relógio, contando os momentos que restavam de sua vida cotidiana. Depois, para preencher o silêncio e amenizar a espera angustiante, começaram a conversar. Recordaram várias histórias, engraçadas e tristes, da sua infância. Como Nina ensinou Marta a andar de bicicleta e ela caiu e machucou o joelho. Como juntas assaram sua primeira torta de maçã, que ficou completamente queimada, para a mãe. Como se escondiam debaixo do cobertor com uma lanterna e liam contos de fadas. Elas riram e choraram, tentando capturar o passado que escapava como areia. Não tocaram no assunto do futuro. O futuro não existia. Havia apenas o amanhecer frio e cinzento pela janela e uma sensação avassaladora de inevitabilidade. Elas se viram em seu deserto, privadas até mesmo do menor grão. Restavam apenas eles mesmos, um ao outro. O último dia chegou. A manhã estava cinzenta e úmida, refletindo o humor de Nina. Ela e a Sra. Henderson silenciosamente levaram suas poucas coisas para a calçada. Algumas caixas com roupas, um micro-ondas velho, um pacote de livros de Marta. Cada um desses objetos guardava lembranças da vida vivida. E agora, essa vida se transformava em uma pilha triste no asfalto sujo. Marta estava sentada, enrolada em um cobertor, em cima de uma mala velha. Ela não chorava, mas seus olhos bem abertos expressavam medo. David chegou na hora marcada. Ao lado dele estava um casal de meia-idade. Obviamente, os novos inquilinos. David se comportava com confiança, como se fosse o dono da situação, enfatizando com prazer sua superioridade. Como eu disse, o apartamento ficou vago, disse ele em voz alta, dirigindo-se ao casal, mas com o olhar voltado para Nina. É claro que será necessário limpar tudo aqui depois, dos antigos inquilinos. Mas o lugar é bom, tranquilo. A mulher olhou com repulsa para as coisas deles, espalhadas na calçada. E o marido se distraiu, sem jeito. Nina, não desanime, sussurrou Marta, segurando a mão da irmã. Com certeza, vamos pensar em alguma coisa. Claro que vamos, disse Nina, tentando esconder as lágrimas. Tudo vai dar certo. Naquele momento, um som totalmente inadequado para aquela rua tranquila ecoou. O rugido de motores potentes. Primeiro um, depois outro, e finalmente, uma coluna inteira de 3 carros pretos brilhantes se aproximou lenta e solenemente da casa deles, bloqueando a rua. Os vizinhos espreitavam pelas janelas das casas, os transeuntes paravam para observar o que estava acontecendo. As portas dos carros se abriram silenciosamente, e vários homens em elegantes ternos escuros apareceram, com expressões impenetráveis e sérias. O último a sair da limusine foi Jonathan Harrison. Ele já não era um velho frágil e exausto. Em seu lugar estava um homem alto e imponente, vestindo um casaco de cachemir impecável. Seus cabelos grisalhos estavam penteados com elegância e seus olhos azuis claros revelavam uma determinação calma, mas perspicaz. Ao reconhecer o homem cujas fotos de vez em quando
apareciam nas páginas das revistas financeiras, David, que inicialmente os havia confundido com representantes do governo, empalideceu. Seu sorriso presunçoso desapareceu do rosto, dando lugar a uma expressão de total perplexidade e medo. Ele ficou parado, de boca aberta. Harrison, apoiando-se em sua elegante bengala, dirigiu-se lentamente até ele. Seus sapatos caros pisavam silenciosamente no asfalto quebrado. "Bom dia", disse ele. Sua voz era baixa, mas no silêncio ecoava como um trovão. "Você é o proprietário deste lugar? David, se não me engano?" David só conseguiu acenar com a cabeça, as palavras presas na garganta. "Desculpe interromper seu evento", continuou Harrison, olhando para a pilha de coisas na calçada. "Mas parece que houve uma pequena confusão. Você não é mais o proprietário deste prédio." Como isso é possível?" David mal conseguiu pronunciar. "Muito simples." Harrison sorriu levemente, mas seu sorriso não era nada amigável. Era mais frio do que gelo. "Meus advogados concluíram hoje de manhã a transação de compra deste prédio." E ele fez uma pausa. "Do prédio vizinho, onde fica sua padaria. Portanto, agora, basicamente, você está alugando o espaço de mim. Por isso, como novo proprietário, quero rescindir imediatamente o contrato de aluguel com você. Você precisa desocupar o espaço, digamos, em 24 horas. David cambaleou. Seu rosto estava pálido como seu avental branco. Percebendo o que estava acontecendo, os novos inquilinos se apressaram em sair. Harrison não prestou mais atenção em David. Ele se virou para Nina. Ela estava em pé, abraçando Martha com força, e lágrimas rolavam por suas bochechas, embora já não fossem lágrimas de desespero. "Julia me passou sua mensagem", disse ele, sua voz sem o tom metálico de antes. Foi a resposta mais corajosa e sábia que ouvi em 20 anos. Eleanor, minha esposa, sempre dizia que amigos de verdade não dão esmolas, pois isso é humilhante. Os verdadeiros amigos oferecem cooperação. Não quero apenas lhe dar dinheiro, Nina. Quero investir no seu talento, na sua energia e no seu sonho. Proponho construir sua padaria juntos, bem aqui. Sentindo o colapso total de tudo o que tinha, David silenciosamente se virou e, tropeçando, se afastou, transformando-se de vencedor em perdedor humilhado. Nina olhou para ele, sem sentir malícia, apenas alívio. Seu olhar caiu sobre Jonathan Harrison, tentando se reconciliar com o que estava acontecendo. "Eu não sei como expressar isso", ela sussurrou. "Não diga nada." Ele sorriu calorosamente. "Apenas responda sim." "Sim", Nina exalou. E lembrando-se da conversa com Julia, ela acrescentou com firmeza, enxugando as lágrimas. "Sim, mas com uma condição. Não será um presente. Será um empréstimo comercial. Quero devolver cada centavo, com juros. Quero construir isso sozinha. Quero ser sua parceira, não objeto de sua caridade." Harrison olhou para ela com admiração evidente. "Eu não tinha dúvidas de que você diria isso", disse ele com sinceridade. "Os termos estão acordados, parceira." Ele estendeu a mão para ela e, após pensar por um momento, ela a apertou com força. A mão dele era forte e quente. Aquele aperto de mão foi o ponto de partida para sua nova vida. Primeiro, os funcionários de Harrison ajudaram a levar todas as suas coisas de volta para o apartamento. Depois de acomodar Martha e acalmar a perturbada Sra. Henderson, Nina e Jonathan entraram em um dos carros pretos. Em vez de irem para o escritório, eles se dirigiram a um restaurante tranquilo e sofisticado, onde uma sala separada havia sido preparada para eles. À mesa, coberta por uma toalha branca, Nina segurava pela primeira vez na vida os pesados talheres de prata.
Quando lhes trouxeram café, Harrison dirigiu-se a ela com um pedido. Conte-me sobre o seu sonho, Nina. E pediu que ela descrevesse tudo em detalhes. Como você imagina sua padaria? E Nina, mergulhando em suas memórias, começou sua história. Ela contou como a manhã seria preenchida pelo cheiro de pão fresco, sobre as grandes janelas que deixavam entrar a luz do sol, sobre as mesas aconchegantes onde os clientes apreciariam seu café e leriam jornais. Sua fala estava cheia de entusiasmo e paixão, tanto que ela esqueceu sua timidez. Harrison a ouvia com toda a atenção, sem interromper, e seus olhos brilhavam com um caloroso brilho. Isso lembra muito o sonho de Eleanor, disse ele pensativo, quando ela terminou a história. Ela também sonhava em abrir um lugar pequeno e aconchegante, onde todos pudessem se sentir em casa. Infelizmente, não conseguimos realizar o sonho dela. Ele compartilhou com ela histórias sobre sua esposa, sobre o amor deles e sobre como a ausência dela devastou sua vida. Ele contou sobre seu ritual anual que o ajudava a lidar com a dor e não se perder. Neste mundo, onde o dinheiro desempenha um papel fundamental, é muito fácil deixar de ver as pessoas como elas realmente são, confessou ele. Todos ao nosso redor escondem seus verdadeiros sentimentos atrás de máscaras. Você, Nina, provou ser uma pessoa sem máscara. Você me devolveu a fé de que ainda existe sinceridade no mundo. Em seguida, eles foram para o escritório da empresa dele. No arranha-céu de vidro e aço, Júlia encontrou Nina. Seu rosto demonstrava constrangimento. E pela primeira vez, ela olhou para Nina não como um problema, mas como uma pessoa igual a ela. Desculpe pela nossa conversa anterior, disse ela com moderação. Eu estava apenas seguindo instruções. Tudo bem, respondeu Nina. No escritório de Harrison, de onde se tinha uma vista panorâmica da cidade, os advogados já haviam concluído a preparação de todos os documentos. Não era um contrato de empréstimo comum, mas um plano de negócios completo, no qual Nina figurava como sócia-gerente. A primeira coisa que ela fez, ao ter acesso ao dinheiro, foi ligar para um número. Clínica St. James. Cumprimentou-a uma voz profissional ao telefone. Olá, respondeu Nina com a voz ligeiramente trêmula devido às lágrimas que brotavam em seus olhos. Quero pagar integralmente a conta do tratamento de Martha Wilson, acrescentou ela. O valor total, imediatamente. 1 ano se passou. E no lugar da casa em ruínas, agora se erguia um belo edifício. No primeiro andar ficava a padaria Pão da Nina, que logo se tornou o lugar favorito dos moradores da cidade. Aconchegante e sempre cheia de clientes, a padaria ficou famosa não só por seus deliciosos pães e bolos, mas também pela ação beneficente Pão Suspenso para os necessitados. Marta, saudável e mais madura, ajudava a irmã no trabalho atrás do balcão com um sorriso amigável. À mesa perto da janela, sentava-se frequentemente um elegante senhor idoso, saboreando uma xícara de café e conversando animadamente com a dona da padaria, como se fosse uma amiga de longa data.